Bom dia, pessoal. Segue a questão número 5 e vamos aqui fazer a leitura dela. O aconselhamento genético é um processo que serve para o portador de qualquer doença hereditária e seus familiares conhecerem as consequências e também a probabilidade de ser transmitida para os seus descendentes. Com base em uma investigação inicial, através de questionários, foi possível construir o heredograma que se segue. Pergunta-se, qual o padrão de herança nessa genealogia? Por que a resposta aqui ela apresenta como uma herança autossômica, podendo ser essa herança dominante ou recessiva? Primeiro, herança autossômica é aquela herança que não depende do sexo. Se você observar na imagem, você vai ver que os indivíduos afetados, eles podem ser tanto homens quanto mulheres. Então, significa que essa doença ela é autossômica. Então, qualquer cromossomo do par 21 até o par 22 pode ser responsável pela doença. Então, não é uma herança que afeta simplesmente o cromossomo sexual, determinando o sexo masculino ou feminino. Ela pode ser encontrada em qualquer pessoa, independente do sexo. E por isso que a gente fala que ela é autossômica. E ela pode ser dominante ou recessiva, porque se você montar aqui o seu esqueminha, o seu genótipo para esses indivíduos, você vai perceber que tanto em um caso quanto no outro, você vai conseguir comprovar por forma do heredograma. Eu vou fazer aqui para vocês estarem acompanhando junto comigo. Muito bem, pessoal. Olha só a imagem e eu tenho aqui. Vou tentando colocar o lápis para ficar claro, tá? Essa aqui seria a geração 1, indivíduo 1, indivíduo 2. Geração 2, indivíduo de 1 até o indivíduo 4. Terceira geração, indivíduo 1 até o indivíduo 7. Geração 4, indivíduo 1 a 4. Eu coloquei da seguinte forma. Imaginem aqui, ó. Imagine que essa herança ela é dominante. Como que eu vou montar o meu genótipo para essa herança dominante? O meu indivíduo 1, que é o indivíduo que está afetado, ele está pintadinho, ele é um homem que eu defini ele como azão. Por quê? Porque ele apresenta a doença e eu tô falando que a herança aqui é uma herança dominante. Porém, não precisa ser somente azão. Ele poderia ser azinho, partindo do princípio que a herança dominante ela precisa de pelo menos um azão. Já a mulher que é o indivíduo 2, ela é recessiva, então ela não tá pintada e todos que não estão pintados é azinho. Esse casal teve 2 filhos, que é o indivíduo 2 da geração 2 e o terceiro indivíduo da geração 2 também. O indivíduo 2 é um homem não afetado, então ele é azinho porque ele não tem a doença. Então ele é normal. O indivíduo número 3, ele é pintado, é uma mulher pintada, então significa que ela apresenta o gene portador da doença que é dominante. Então ela tem pelo menos um azão e recebeu o azinho da mãe dela, então é azinho. Na geração 2 ainda, o indivíduo número 4, ele não tá pintado. Então a gente entende que é um gene recessivo. E o primeiro indivíduo da geração 2 também não tá pintado, então é azinho também. Daí na terceira geração você tem o primeiro indivíduo não afetado, azinho. O segundo indivíduo não afetado, azinho. O terceiro é afetado, então precisa de um gene dominante. O 4 e o 5 não são afetados, azinho. O sexto é portador da doença, então tem o azão. E o 7 não tem doença, é azinho. Na geração número 4, todos eles estão pintados, então todos eles são afetados. E a gente condicionou o gene dominante para esses indivíduos. Então, todos eles carregam um azão. Só que eles também carregam um azinho por conta da sua
do seu histórico familiar. Então, são todos heterozigóticos, azão, azinho, portador de doença. Isso imaginando que a gente está trabalhando com herança autossômica dominante. Então, consegui comprovar para vocês que esse padrão ele pode ser dominante. Agora, vamos tentar o padrão de herança de recessividade, tá bom? Agora, vamos pensar numa herança autossômica recessiva. Então, todos os que estiverem pintados, todos que forem afetados, apresentam gene recessivo, e todo gene recessivo ele apresenta em duplicidade, então é azinho, azinho. Então, o indivíduo da geração 1 é afetado, é azinho, azinho. O da geração 2, que é o terceiro, é afetado, é azinho, azinho. Na terceira geração, nós temos 2 indivíduos afetados. E na quarta geração, eu tenho todos os indivíduos afetados. E todos são representados com o genótipo azinho, azinho. Os que não estão afetados, que são normais ali na genealogia, que tem o fenótipo normal, eles vão ter obrigatoriamente um gene dominante, porque o gene dominante nesse caso é o gene que causa normalidade nas gerações. Então, o indivíduo 2 da geração 1 é azão, azinho. Por que azão, azinho? Porque tem 2 filhos, um deles é afetado. Então, a gente entende que a mãe não tem a doença, mas ela carrega o gene portador. E assim a gente vai montando toda a nossa genealogia. Sendo que dessa forma, existem 2 indivíduos que a gente não consegue determinar o genótipo, que é o indivíduo número 1 da geração 2, porque ele é normal, eu sei que ele tem um azão, mas como eu não tenho histórico familiar, eu não consigo determinar se ele é azão, azão ou azão, azinho. Então, a gente põe o azão e o ponto de interrogação. E o mesmo acontece com o primeiro indivíduo da terceira geração. Ele tem um azão, ele é normal, só que a gente não sabe se ele é azão, azão ou se ele é azão, azinho, tá? Então, eu posso também, nesse exercício, falar que essa doença, ela é uma herança autossômica recessiva. Letra B. Explique quais indivíduos do heredograma permitiram chegar à conclusão da letra A. Vocês podem observar aqui na imagem que tanto indivíduos do sexo masculino quanto indivíduos do sexo feminino são afetados. Então, como a gente tem aqui meninos e meninas afetadas, é uma herança autossômica e não uma herança sexual. Letra C. Qual a probabilidade do indivíduo 2, da geração 2, ter um próximo filho com fenótipo afetado? Se a herança for do tipo dominante, tanto o indivíduo 1 quanto o indivíduo 2 são azão, porque são normais. O filho é normal também, só que a gente não sabe se ele é homozigótico ou heterozigótico. Então, colocando no quadro de Punnett, a gente teria essa informação. Azão, azinho do homem, azão alguma coisa da mulher, e nós teríamos 75% aqui de chance dele ser normal, e aqui talvez 25% de ser afetado. Nós não chegamos a uma conclusão exata, por quê? Porque falta informação da família, né? Então, a gente não tem essa informação, então a gente não conclui o resultado. A gente sabe que existe uma possibilidade de ser afetado também se a pessoa tiver o gene portador da doença, mas não chegaremos a uma conclusão por falta de informações. Isso se a herança for do tipo dominante. Se a herança for do tipo recessivo, todos os envolvidos são azinho, azinho. Então, o próximo filho, a próxima criança que esse casal venha a ter, também vai dar um genótipo recessivo. Então, é 100% de recessividade se a herança for recessiva.